E você vê como é que é importante. Agora, já que você falou do medo, eu aproveito para dar outro conselho para a galera. Cuidado com o medo. O O me- medo, ele é necessário, né? O cara que não tem medo também é perigoso, porque aí ele não exatamente. tem, é É, como inconsequente. nós temos a mesma palavra para sentimentos diferentes, às vezes a gente tem que setorizar. Tá. Então você tem o medo da fobia, que é a paranoia, né? Que te para. Que te para, a fobia, que é doentio, você tem que ser tratado mesmo com algum especialista em saúde mental. Tem aquele medo que a Bíblia fala que é o temor do Senhor, que é o medo, esse medo do temor do Senhor, não é ter medo que Deus vai me jogar no inferno. Eu sei que tem muitos pregadores que pregam a teologia do medo. O temor de Deus é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade quando o pastor fala no culto, na pregação, sobre que a gente tem que ter esse temor. O que Temor é do esse Senhor. temor? Então pronto. Então eu vou falar dos Porque eu três. acho que muita gente deve ter Eu vou falar dos três tipos de medo depois, aqui. Aí eu vou falar desse temor. Tá. Então nós temos o medo da fobia, que é o medo que trava. trava, que é aquele medo doentio, você tem que curar. Tem o medo do temor do Senhor, que é o medo teológico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E tem o medo que até te protege. Que nos trouxe até aqui. Que nos trouxe até a aqui. humanidade até aqui. Ou seja, aquele medo que eu tenho de enfiar a mão naquele buraco ali. Que eu não sei o que tem. É uma coisa no meu organismo para me proteger. Vai ter uma cobra lá embaixo e vai me picar. Então, um pouco do medo, ele também ele é prudente. É aquele medo que eu tenho de ultrapassar o carro é que vai me manter vivo. Imagina se eu não tivesse medo nenhum ao dirigir. Aliás, muitos acidentes são cometidos por pessoa que tem medo zero. Ou quando bebe e a bebida corta. Exatamente. Você sabe até que... A falta de medo gera imprudência, ou seja, quanto menos medo você tem, mais imprudente você é. O que a gente precisa ter é uma moderação, nem tanto ir partir para um lado e nem tanto para o outro. Obviamente, pessoas que têm pouquíssimo medo por essa imprudência, elas acabam por realizar feitos absurdos. Então você pode ver, por exemplo, esportes radicais, onde as pessoas colocam a vida em jogo e elas realizam feitos absurdos, tipo, sei lá, pular de um local sem paraquedas e depois pegar o paraquedas lá embaixo, fazer uma doidice dessa aí. Deu certo, todo mundo vai aplaudir. Porém, tem uma chance muito alta disso dar errado e você simplesmente se espatifar no chão e acabou, né? Então, por um lado, a falta de medo pode dar uma ajuda, por outro lado, a falta de medo pode te levar ao completo desastre. O mesmo vale para o outro lado, que é se você tiver muito medo, você não faz nada, você fica paralisado, acabou sua vida, né? Então a gente tem que saber a moderação. A moderação é você simplesmente se manter em uma linha onde você segue firme e forte com um medo moderado. Entende? Não é paralisado e também não te leva a riscos potenciais enormes. Basicamente é isso. Já está o problema da guerra e estão descobrindo que alguns dos terroristas do Hamas, eles estão usando um tipo de droga que ela tira o medo. Exato. Tira o medo. Aí o cara sai matando porque não tem medo de ser atingido. Então, um pouco de medo ele é bom. Vamos falar agora do temor do Senhor. O pessoal tá corrigindo a gente que a Ana Beatriz é psiquiatra, é isso? É psiquiatra? Então, desculpe, Ana Beatriz. Eu fiquei na dúvida. Eu também fiquei na dúvida aqui. Mas parece que, meu bem, me ajuda aqui agora. Como é que foi o negócio? Tem um... Ah, tá. Eles entraram em contato, mas não conseguiu a agenda ainda. Vai ficar pro ano que vem. Mas vai rolar, doutora Ana Beatriz, viu? A gente Esse encontro eu quero ver, hein? Vai ser legal. E com muita honra que ela mandou o convite lá. O problema foi a agenda mesmo. Mas vamos falar do temor do Senhor. Dá tempo de falar rapidinho antes de entrar o próximo aí? Não, a gente então, vamos lá. tem pouquinho. O temor do Senhor é o seguinte. As pessoas, a igreja, quando eu falo a igreja, o cristianismo, explorou muito o temor do Senhor de uma maneira doentia, eu digo. Por exemplo, tem um grande pregador, quem estuda a história da oratória, chamado Jonathan Edwards. Foi um dos sermões mais famosos de todos os tempos. O título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele ia pregando assim sobre o juízo final, e ele falava do fogo do inferno saindo. E diz a história que quando ele ia descrevendo e interpretando a cena do juízo, do fogo, do inferno, que as pessoas iam agarrando nas cadeiras assim na igreja com medo do chão abrir, alguns entraram em êxtase e começaram a rolar no chão, outros com medo, apavorado, tem gente que urinou na roupa, porque foi o sermão que mais mexeu na época com as pessoas. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E por muito tempo a igreja usava... O Jonathan Edwards era protestante. No lado católico você tinha o Tetzel, que ficava vendendo indulgências
para ajudar até a construir a igreja lá do Vaticano, a igreja de São Pedro, e ficava fazendo tipo um teatro itinerante, mostrando cenas do inferno pro pessoal. Olha, você vai queimar no inferno se você não der a oferta para a igreja e tudo mais e tal. Ficou essa questão assim da indulgência, que eu chamaria de teofobia. Teofobia? Medo de Deus. Criei essa palavra. Não sei se ela existe. Se existe, desculpa, eu estou inventando aqui agora. Teofobia, medo de Deus. Então, se você tem medo de Deus porque você tem medo do inferno, você já está tendo um caminho errado da Bíblia, porque está sendo egocêntrico. Se você obedece a Deus por medo do castigo de Deus, você não está colocando Deus como foco, você está colocando a si mesmo. Você está com medo do que pode acontecer com você. Então, o centro da preocupação é você. Você está procurando o seu bem-estar. Como eu não quero ficar no inferno sendo queimado, eu estou procurando o meu bem-estar, então eu vou obedecer a Deus. Mas isso não é amor. Eu não estou colocando Deus acima de todas as coisas. Eu estou colocando o Rodrigo. Como eu coloco o Rodrigo acima de todas as coisas e o Rodrigo não quer ir para o inferno, então eu vou obedecer a Deus, mas Deus ficou secundário, percebeu? Exato. Quando a Bíblia fala o temor do Senhor, ela nunca usa essa expressão Ire Adonai. Acho que é ire em hebraico. Ire Adonai. Ou Iret Adonai. O temor do Senhor, que aí você coloca o Tzinho ali para virar o genitivo. O temor do Senhor, Iret Adonai. Ele, quando aplicado a Deus, sempre é um temor positivo. Tanto é que a Bíblia elogia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nunca é negativo. Mas como que é positivo? Porque eu entendi o que você falou. Eu não posso ter medo e só pelo medo eu creio em Deus, porque senão ele vai me julgar e eu vou... Eu vou dizer como é que é positivo. Vou pegar sua memória, porque eu não tive essa memória, porque eu não sou pai ainda, mas você é. Quando o Noah nasceu, Maria de primeira viagem, o primeiro banho nele. Nossa. Você tava com medo ou não tava? Claro. Mas você tava com medo do bebê? Não. Você tava com medo de quê? De fazer alguma coisa errada e machucar alguém que você tanto ama. Exato. Esse medo é bonito, porque esse medo significa apreço. Preocupação. Amor, valorização. Mas foi medo. Você teve medo. Ele todo molinho ali. Gente, eu tenho certeza, toda hora se ele chorava no berço, você já ia lá olhar alguma coisa, se estava tudo certinho, tudo e tal. Você com certeza deve ter dirigido agora de maneira mais prudente, não pode acontecer nada comigo, porque tem alguém que... É um medo de amor. É um medo... Não é que você tá com medo da criança como se fosse o Chuck. Não é isso. Não é o Chuck. É o seu filho. Mas é um medo. É um medo assim, eu amo tanto que eu não quero magoá-lo. É medo de errar, né? É o medo de desapontar. Então, esse é o temor. Não é um temor pelo Deus, é um temor pelas suas práticas negativas, entendeu? É basicamente isso. É um temor por você não ser o suficiente para conseguir alcançar aquilo que ele quer que você alcance. Entendeu agora? Não é um temor de, ele vai me maltratar, ou eu vou pro inferno, algo do tipo, não. É um temor movido simplesmente por você achar que você pode fazer algo de errado. E aí acabar frustrando Deus, ou acabar causando algum incômodo em Deus, ou algo do tipo. Então esse é o temor. O temor de pensar que você está indo pelo caminho errado, ou que você pode ter feito algo errado, ou que você pode errar, que você pode seguir um caminho não legal. Basicamente, esse é o temor positivo, vamos falar assim, né? Que ele está explicando aqui. Então vamos continuar aí e deixar ele terminar isso daí, porque tá interessante aqui, aprendizado sempre bom, sempre positivo, não é? Nossa. Sabe? Entendi. Ou aquele frio na barriga que dá quando você... quando você fez o primeiro... não é podcast, stand-up. Exato. Aquele frio na barriga, você tava com medo por quê? Não é que você tava se você tivesse com medo da plateia, você nem iria, era fobia. Mas você subiu, era o primeiro, você não tinha a experiência que você tem hoje, você não queria decepcionar a plateia que pagou para ver o seu show. Então você teve um medo, o estômago friou e tudo, mas é um medo de respeito, de reverência, de apreço pelo outro que você não quer magoar, que você não quer decepcionar.
É esse medo que se traduz naquilo que a Bíblia fala, o temor do Senhor. Finalmente, então, entendi. Porque eu falei, eu não quero um Deus que eu tenha que ter medo dele e eu faço só as coisas boas porque eu tenho que ter medo dele. Porque isso não é amor, na Não é verdade, é só amor, medo. é medo, é pavor. Imagina um filho que te respeita porque ele tem medo de você sentar a mão dele. Não é amor, é só medo. Exatamente. Entendeu? Então, Tanto não faz sentido que, se você parar pra pensar, tanto não faz sentido que, se fosse esse o caso, por que teria então um livre-arbítrio? Não teria motivo, né? Não teria motivo para existir o livre-arbítrio se esse fosse o Deus do medo, o Deus que impõe medo e que você tem que seguir em torno do medo. O livre-arbítrio só tem sentido a partir do momento que você pode escolher o caminho que você vai seguir. Entende? O inferno não é daquele jeito porque Deus quer que ele seja daquele jeito. Ele é daquele jeito porque é a escolha que a gente fez que vai levar a gente para um caminho que é daquele jeito dali. A gente escolheu o mal, então a gente vai pro mal. Pronto, acabou. Entendeu? Não foi Deus lá que criou, estruturou tudinho, tudo pra você ficar sofrendo ou algo do tipo. Não. O inferno é esquecimento. Você escolheu ser esquecido. Ser esquecido no universo, basicamente, é ser esquecido por Deus. Ele criou o universo. Logo, se você é esquecido por ele, você é esquecido no universo. O inferno é esquecimento. Se você escolheu trilhar esse caminho, pronto, tá aí o seu caminho. Entende? Então fique isso bem claro para as pessoas entenderem. Se esse fosse o Deus do medo, a gente não teria livre-arbítrio. É isso. Seria contraditório, extremamente contraditório. O temor do Senhor é isso. É isso. Porque se você não tiver temor também, nenhum, você vai ser primeiro, se você não tiver temor nenhum, você vai ser um péssimo pai. Você tá entendendo? Você não tem preocupação, sabe? Tudo tá bom. Então tá bom. Sua esposa saiu, demorou a chegar. Meu amor, tava te onde? Ah, tá bem. Não. Eu fui aqui contando aqui uma história, né? Deixa ele acabar aqui que eu conto essa história. É interessante, é legal ela. Meu bem. Bem, não é legal, é meio triste, né? Mas é legal pro vídeo aqui, né? Acho que deu pra entender. Tá tudo bem? Então, quando você ama, você tem um temor em relação a não magoar, não machucar, não decepcionar o outro. Simplesmente falando a verdade, né? Esse cara daqui, a gente já conhece, né, o Rodrigão. Mas bem, vamos lá pra minha história pra gente finalizar esse vídeo daqui. Eu fui aqui no colégio religioso que meus irmãos estudam e eles estavam tendo tipo uma apresentação, né? Eu não lembro se foi da minha irmã ou se foi dos dois juntos. Mas faz um tempo já. Foi nesse ano, mas já faz um tempo. E aí tinha uma mãe na fileira da frente e tinha tipo assim uma criança de uns 3 anos, não, vai, uns 3 a 5 anos de idade. E ela ficava subindo e descendo da cadeira, cara. Tipo assim, no teatro, como se fosse um teatro mesmo. Ficava subindo e descendo a cadeira. Não estava atrapalhando e nem incomodando a criança fazendo isso. O que incomodava era que a mãe ela não olhava para a criança. Tipo assim, era tempo da criança cair da cadeira. E se ela caísse da cadeira com aquela idade e, sei lá, batesse a cabeça no negócio de trás, era capaz dela, sei lá, acontecer um negócio ali que. Entendeu? E a criança bem nova mesmo, ia andando em cima da cadeira, pulando, indo pra cá. A mãe até olhava de vez em quando assim, mas no geral ela não olhava, ela não mandava a criança ficar parada, sentada. Entendeu? Ela simplesmente deixava a criança fazer o que quiser. A criança saía, pra você ter uma ideia, ela saía, ficava deitada no chão e não onde o pessoal passava e a mãe não fazia nada. E eu fiquei, tipo assim, o show inteiro olhando pra essa criança. Pra se desse algum problema, eu ir lá tentar ajudar. Obviamente eu não iria, né? Eu sou um adulto, eu não iria lá falar isso pra mim, ó. Você não tá cuidando da sua criança, eu não vou falar isso, não, eu sou louco. E também não iria chamar atenção nem nada do tipo. Então eu fiquei assim, boa parte do show olhando, tentando assim ver se ia acontecer alguma coisa, entendeu? Porque simplesmente assim, eu tava vendo que não tinha uma pessoa responsável tendo esse temor ali pela criança, por acontecer algo pela criança. Entende? Então, basicamente é isso. Essa daqui é a história que eu queria contar e bate muito com esse vídeo daqui, né? O temor de que algo ruim possa acontecer. E basicamente é essa história. Eu acho que ela ficou legal aqui para ser inclusa aqui no vídeo. Foi bacana de se contar aqui no vídeo para vocês entenderem porque o temor é sim importante, né? A gente tem que entender que a gente tem que ter esse temor pelo bem, não apenas por Deus, mas por todos os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente tem uma boa vida, né? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que a história tá no ponto aqui. E é isso aí.